Muita gente conhece a história dos pecados que rolaram na Arca de Noé, né? Mas o que é realmente fascinante e que pouca gente percebe é que o mesmo padrão, exatamente o mesmo, se repete 1000 anos depois. E não em qualquer lugar, mas nos dois lugares mais sagrados da história: a Arca e o Templo de Salomão. São os mesmos três arquétipos de pecado. Vamos entender essa conexão surpreendente. Pensa comigo. De um lado, a gente tem a arca, basicamente um refúgio de proteção divina no meio do caos total. Do outro lado, o templo, a casa da própria presença de Deus aqui na Terra. Um foi feito para manter o mal do lado de fora, o outro para guardar a santidade do lado de dentro. E mesmo assim, a história mostra uma ligação chocante entre os dois. E olha, a gente não está falando de coisas que aconteceram uma depois da outra. São 1000 anos. 1000 anos separam a Arca do Templo. É um abismo de tempo, o que torna esse padrão que a gente vai descobrir agora ainda mais impressionante. E talvez até intencional. Essa é a grande pergunta, né? O que é que poderia conectar um barco de madeira a um templo de pedra e ouro com 1 milênio de distância? A resposta, por incrível que pareça, está em 3 falhas humanas muito específicas. 3 pecados que ecoam através dos séculos. Vamos para o primeiro ponto em comum. Aqui, a gente encontra o arquétipo do desejo fora de controle. Aquela força que, quando não é guiada, quando não tem limite, consegue corromper até o lugar mais sagrado que existe. A conexão aqui é direta e chega a ser perturbadora. Lá na Arca a gente teve a transgressão sexual simbolizada por Kélev. 1000 anos depois, no Templo de Salomão, o que a gente encontra? Um eco exato disso, nas ações dos sacerdotes que se envolveram com prostituição cultual. É a mesmíssima falha humana ressurgindo. E isso, veja bem, não é uma interpretação. A escritura é explícita. O texto em hebraico diz Gan Kadesh Hayana Eretz. E de onde vinha essa gente? Pois é, da linhagem de Cã. Os cananeus trouxeram a mesma transgressão para dentro do templo. Aquele desejo descontrolado que estava na arca, agora profanava o lugar mais santo de todo. Agora vamos para o segundo elo dessa corrente. Esse pecado aqui não é sobre uma ação física, mas sobre algo que pode ser tão destrutivo quanto o poder corrosivo das palavras, da fofoca e da descrença. Na Arca, a gente tinha o corvo, o Orev, que ficava ali espalhando discórdia, espalhando medo. No templo, a gente encontra o equivalente humano dele. Não era um pássaro, mas eram pessoas, lá nos pátios sagrados, fazendo exatamente a mesma coisa, sussurrando, espalhando boatos e plantando a semente da dúvida. E, de novo, isso está documentado. O Talmud relata esse tipo de comportamento. O texto diz, Hayu shnaim shovrim bazar avelmedim vemessaprim, mostrando que a fofoca era um problema real dentro dos muros do templo. Mas a coisa ficou ainda pior. A fofoca evoluiu, sabe? Virou uma descrença aberta, arrogante. Os anciões, no coração do templo, sussurravam Hashem lo roé otano. Ou seja, o Senhor não nos vê. Eles estavam negando a própria presença de Deus ali. É o mesmo espírito do corvo Orev, mas agora manifestado como uma crise de fé gravíssima. E agora a gente chega no terceiro paralelo, que talvez seja o mais chocante de todos. Este é o arquétipo da ganância, da comercialização daquilo que é sagrado, onde o poder e o lucro pessoal passam por cima de qualquer tipo de reverência. Alguém se lembra de Cã, lá na Arca, tentando tirar um ganho pessoal no momento de vulnerabilidade? Pois é. No templo, o Cã da história foram os reis. Reis que, em vez de olhar para a casa de Deus com devoção, olhavam para ela com cobiça, como se fosse só mais uma fonte de receita. O ponto crucial aqui é a história do rei Acaz. O texto que diz Vaikat Uriah HaKohen et Hamiz Bicher mostra que ele, junto com o sacerdote, literalmente transformou o altar de Deus num balcão de negócios para vender rituais. É a personificação do pecado de Cã, fechando esse padrão de 3 partes de uma forma que não dá para negar. Ok? Com esse padrão de 3 partes bem estabelecido, a pergunta que não quer calar é: por quê? Por que a história se repetiria de um jeito tão preciso? A resposta para isso revela uma lição teológica muito profunda sobre qual é a verdadeira natureza da santidade. Então, qual é a grande lição aqui? O ponto não é só notar que a história se repetiu, mas entender a mensagem por trás disso. Esse padrão todo nos ensina uma verdade fundamental sobre de onde vem o pecado. Esse ciclo resume tudo.
Primeiro, um espaço sagrado é criado, seja a arca para proteger ou o templo para adorar. Mas o pecado não está nas paredes, entende? Ele entra através das pessoas. E o resultado é o óbvio. A santidade de um lugar por fora não significa nada se os corações de quem está lá dentro não forem sagrados. E isso nos leva à conclusão final, a mais poderosa de todas. A verdadeira santidade não é sobre onde a gente está, mas sobre o que habita dentro de nós. A lição é que o único santuário que não pode ser invadido, o único lugar realmente seguro contra a corrupção, é o nosso próprio interior, se a gente decidir proteger ele. Então, essa análise de um padrão tão antigo nos deixa com uma pergunta muito pessoal e muito atual. Se cada pessoa é um templo espiritual, quais são os desejos, as palavras e as ambições que tentam invadir e corromper esse espaço sagrado hoje em dia? A lição de milênios de história é que a vigilância precisa sempre começar por dentro.